Voltamos aqui para a classificação de Linneu. Vamos entender o sistema de classificação de Linneu. Linneu, ele criou sua classificação baseada em grupos. Nesse caso, esses grupos são chamados de níveis de classificação biológica. Aqui são círculos de maior para menor. Quer dizer, o maior ciclo é um ciclo abrangente que reúne mais espécies com características semelhantes. E aqui vai reduzindo. O ciclo menor ele está no maior ciclo, porque o maior influencia esse grupo. Espécie é menor de todos, dos grupos, e o maior de todos é o reino, certo? Então, nesse caso, temos espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, nesse caso, seguimos essa ordem hierárquica, uma ordem crescente, de espécie para reino, certo? Também chamados categorias taxonômicas, certo? Taxons, que é uma palavra em grego. Seriam níveis de organização, certo? Então, nesse caso, semelhanças vão reunindo esses pequenos grupos com maiores grupos, certo? Temos aqui embaixo a categoria taxonômica do lobo-guará e do peixe-boi da Amazônia. Nesse caso, vamos começar a partir da maior categoria taxonômica, o reino, Animalia. O nome Animalia é o reino que pertence ao lobo, nesse caso, o lobo-guará, e aqui o peixe-boi da Amazônia, certo? Abaixo do reino temos o filo, Chordata. Chordata quer dizer que esses animais possuem coluna vertebral, certo? Cordados, que é a palavra em português, Chordata em latim, ok? Então, são animais que possuem esqueleto. Classe. Abaixo do filo temos a classe. Classe desses animais são mamíferos, porque alguma parte da vida desses animais eles mamaram, o alimento deles foi o leite materno, certo? E abaixo da classe temos o que? A ordem, certo? Temos a parte do lobo-guará, a ordem, temos a ordem, certo? A ordem desse animal, o lobo-guará, é carnívoro, porque come carne. E a ordem do peixe-boi da Amazônia é Cinerea. São animais que comem, nesse caso, alimentos variados, desde sementes, também algas marinhas e também vegetação da costeira do rio Amazônia. A família do lobo-guará, pessoal, é Canídea, os cães. A família do peixe-boi é um nome complicado, Trichechidaia. São mamíferos aquáticos, certo? Com características próprias, que é uma família à parte em relação ao resto dos mamíferos. Abaixo da família temos o gênero. O gênero do lobo-guará é Schizochion, certo? No momento não me recordo o nome em português. E temos o gênero Trichechus, nesse caso, o gênero do peixe-boi, que está abaixo da família. E abaixo do gênero temos a ordem menor, que é a espécie, que abrange o grupo específico do lobo-guará. O nome científico do lobo-guará é, primeiramente, o nome do gênero, Schizochion, e o nome da espécie, Brachyrus, ou Brachyrus. E do peixe-boi marinho da Amazônia, é Trichechus, que é o gênero, e Inunguis, que é da espécie, certo? Isso é uma prática de Linneu para colocar em ordem a classificação científica dos seres vivos, certo? É uma ordem que nós iremos com a prática entender com o tempo, certo? Vamos começar na parte das espécies, que é a menor, em relação à nomenclatura científica, entender como esse nome da espécie é feito. A nomenclatura de Linneu é chamada de nomenclatura binominal, que utiliza dois nomes, o nome do gênero e o nome da espécie, certo? Para escrever o nome científico, eu preciso entender
que o nome do gênero ele vem com a letra maiúscula, a primeira letra, e o restante das letras são minúsculas. Aqui o exemplar. Aqui temos duas espécies de abacaxi. Temos o abacaxi, olha aqui o tipo, a cor, a textura, o desenho do abacaxi. E aqui a cor, a textura, o tipo de abacaxi. Abacaxi A é Ananas comossus. E o abacaxi B, Ananas ananasoides. Quer dizer que esses dois abacaxi são de espécies diferentes, mas são do mesmo gênero, primeiro nome, ananas, mas espécies diferentes. A do A é comossus e do B, ananasoides, certo? Nesse caso, bem organizado a nomenclatura de espécie, certo? E vamos falar agora da maior categoria, os reinos. Os reinos, pessoal, atualmente são classificados em 5 reinos. Monera, que é o reino das bactérias e das arquibactérias. O reino Proctoctites, reino das algas e dos protozoários. Reino Fungi, reino dos fungos. Reino Animalia, reino dos animais. Plantae, reino das plantas. São 5 reinos que nós iremos estudar, certo? Mais à frente. Os vírus também nós iremos falar, nesse caso, os vírus não são classificados como seres vivos. Os vírus, por não terem células, eles não podem ser classificados como seres vivos. Os vírus não pertencem a nenhum reino, certo? Não possuem nenhum tipo de grupo específico, mas possuem classificação como espécies. Eles são catalogados individualmente como espécies, certo? Por isso que eles são classificados porque existem, mas como ser vivo não estão na classificação atual dos reinos, não pertencem a nenhum reino, certo? Então, nesse caso, há um controle da nomenclatura para podermos estudar melhor os vírus. A classificação atual do vírus foi uma classificação rápida, certo? Ainda vai ser elaborado um nome específico, Covid-19, certo? Foi uma elaboração rápida para poder identificar a doença pelo nome, certo? Vamos entender cada reino, certo? Saindo da parte de vírus, vamos entender cada reino, as suas características. Reino Monera é um grupo de seres que possuem única célula, unicelulares. São seres que não possuem núcleo, procariontes. Eles podem produzir seu alimento, autotróficos, e em outros casos não produzem alimentos, são heterotróficos. Os protistas podem ser unicelulares, que possuem uma única célula, ou pode ter mais de uma célula, pluricelulares. Possuem núcleo, certo? Podem produzir seu alimento, autotróficos, ou não produzem seu alimento, heterotróficos. O reino Fungi também pode ser unicelular, possui uma única célula, ou pluricelular, possui mais de uma célula. São eucariontes, quer dizer, possuem núcleo, e não produzem seu alimento, são heterotróficos, todos. Plantae, todos são pluricelulares, possuem mais de uma célula, são eucariontes, possuem núcleo, e todos produzem seu alimento, autotróficos. Ao contrário, os animais, eles são pluricelulares, como as plantas, são eucariontes, igual as plantas, mas não produzem alimentos, todos são heterotróficos, certo? Vamos com calma entender cada reino mais à frente. Temos também os domínios, que são atuais, que estão acima do reino. Nesse caso, vamos falar dos domínios Archaia, bactéria, e domínio Eucária. Cada um vai ser especificamente entendido mais à frente, certo? Terminamos essa parte 2 do vídeo. Daqui a pouco iremos continuar na parte 3 do vídeo. Aguardem.